Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje não é quarta-feira, mas eu estou tô aqui para regravar os capítulos 33 e 34 de A Dama de Abu Simbel, porque alguns de vocês me avisaram aí nos comentários que a gravação estava muito ruim. Então eu estou refazendo e vou publicar aqui separado apenas os capítulos 33 e 34, ok? Então vamos lá, eu já vou começar. Capítulo 33. O menino de 7 anos aplicava a si próprio o preceito que o pai, que o recebera do seu avô, sempre aplicara. Dar um peixe a quem tem fome é menos útil do que ensiná-lo a pescar. Tentava, portanto, provar a sua habilidade, batendo na água com uma vareta, de forma a dirigir a sua presa para a rede que o seu companheiro, tão esfomeado quanto ele, estendia ao pé dos altos papiros. De repente, o garoto os viu. Uma frota de barcos chegava do norte, e o que vinha à frente trazia em sua proa uma esfinge de ouro. Era o barco do faraó. Esquecendo o peixe e a rede, o aprendiz de pescador mergulhou no Nilo e nadou em direção à margem para prevenir a aldeia. Haveria festa durante vários dias. A imensa sala de colunas do templo de Karnak apresentava-se em toda a sua magnificência. Com a altura de 25 metros, as 12 colunas da nave central revelavam a força da criação emergindo do oceano primordial. Foi ali que Nebu, o grande sacerdote de Amon, avançando com o auxílio de sua bengala recoberta de ouro fino, veio ao encontro do casal real. Apesar do seu reumatismo, conseguiu curvar-se. Ramsés ajudou-o a erguer-se. Sinto-me muito feliz por revê-lo, majestade, e encantado por admirar a beleza da rainha. Estará se tornando um perfeito cortesão, Nebu? Não há qualquer esperança por esse lado, majestade. Continuarei a dizer o que penso, tal como acabo de fazer. Como vai a sua saúde? Tenho que adaptar-me à velhice, embora ela me torne as articulações dolorosas. Mas o médico do templo dá-me um remédio à base de salgueiro que me faz sentir melhor. Confesso que não tenho muito tempo para pensar no meu bem-estar. Tarefa bastante pesada essa que me confiou. Tendo em vista os resultados, tenho razão para estar satisfeito com a minha escolha. 80.000 funcionários, cujas atividades o grande sacerdote distribuía, cerca de 1 milhão de cabeças de gado, uma centena de barcos de carga, 50 canteiros de obras em permanente atividade, uma imensa superfície de terras cultivadas, jardins, matas, pomares e vinhas. Esse era o universo de Karnak, o rico domínio de Amon. O mais difícil, majestade, é harmonizar os esforços dos escribas dos domínios, dos celeiros, dos da contabilidade e dos seus outros colegas. Sem uma autoridade superior, este pequeno mundo em breve se transformaria num caos, com cada um pensando apenas nos seus interesses. O seu sentido da diplomacia faz maravilhas. Apenas conheço 2 virtudes: obedecer e servir. O resto não passa de conversa fiada, e na minha idade já não há tempo para conversas. Ramsés e Nefertari admiraram cada uma das 134 colunas, cuja decoração revelava o nome das divindades que, sem exceção, o faraó apresentava oferendas. Aquelas hastes vegetais tornadas eternas pela pedra ligavam o solo, símbolo do pântano primordial, ao teto pintado de azul, onde brilhavam estrelas de ouro. Tal como Sete desejara, a imensa sala de colunas de Karnak encarnaria para sempre a glória do Deus oculto,
revelando seus mistérios. Tebas será uma simples escala ou terá o privilégio de uma longa estada do casal real? Perguntou Nebu. Para conduzir o caminho rumo à paz, respondeu Ramsés, devo dar satisfação aos deuses, oferecendo-lhes templos em que gostem de residir e terminando a minha morada de eternidade e a de Nefertari. A vida que depositaram no nosso coração, eles a retomarão quando chegar a hora. Devemos estar preparados para comparecer diante deles de forma a que o povo do Egito não sofra com a nossa morte. Ramsés despertou a força divina no segredo do naus de Karnak e saudou a sua presença. Saudações a você que cria a vida, os deuses e os humanos, o Criador do meu país e das terras longínquas. Você que organiza as planícies verdejantes e a inundação. Todos os seres estão cheios de sua perfeição. Karnak começava a despertar. A luz do dia substituía a dos lampiões. Os ritualistas enchiam os vasos de purificação com água do lago sagrado, renovavam os pequenos blocos de incenso que perfumavam as capelas, guarneciam os altares com flores, frutos, legumes e pão fresco. Organizavam procissões para fazer circular as oferendas que se levariam todas para Maat. Só ela ressuscitava as diversas formas de vida. Só ela alimentava a vida graças ao perfume do orvalho que inundava a terra ao nascer do sol. Em companhia de Nefertari, Ramsés seguiu a avenida das procissões, ladeada de esfinges, a qual conduzia ao templo de Luxor. Em frente da coluna, um homem aguardava o casal real. Tinha o rosto quadrado, sólido, um antigo controlador dos estábulos do reino. Enfrentamo-nos e batemo-nos, recordou o rei à esposa, e não deixo de me orgulhar por ter conseguido resistir-lhe quando ainda não passava de um rapaz. Depois de ter abandonado a carreira das armas, o rude Bakhen mudara muito. Tendo atingido o quarto escalão da hierarquia sacerdotal de Karnak, estava comovido até às lágrimas. Rever o faraó proporcionava-lhe uma alegria tão grande que nem sabia que palavras pronunciar. Preferindo que a sua obra falasse por ele, mostrou a impressionante fachada de Luxor, precedida por 2 elegantes obeliscos e vários colossos representando Ramsés. Sobre a bela pedra de arenito desenrolavam-se cenas de episódios da Batalha de Kadesh e a vitória do rei do Egito. Majestade, declarou Bakhen com entusiasmo, a construção está terminada. Mas a obra deve prosseguir. Estou à sua disposição. O casal real e Bakhen entraram no grande pátio situado por trás da coluna e rodeado por pórticos de colunas entre as quais haviam sido erigidas estátuas de Ramsés contendo o seu Ka, a energia imortal que o tornava apto para reinar. O trabalho dos trabalhadores de pedra e dos escultores é admirável, Bakhen, mas não posso mandá-los parar, e tenciono até levá-los para um território difícil, talvez mesmo perigoso. Poderei conhecer o seu projeto, Majestade? Edificar vários santuários na Núbia, entre os quais um grande templo. Reúna os artesãos e consulte-os. Aceitarei apenas voluntários. O Ramsés o templo de milhões de anos de Ramsés o Grande, construído a partir de projetos do próprio rei, transformara-se num grandioso monumento, o maior da margem ocidental. Tinham sido utilizados granito, arenito e basalto para erguer pilones, pátios e capelas. Várias portas de bronze dourado delimitavam as diversas partes do monumento, protegido por um muro de tijolos.
Shenar conseguira, ao cair da noite, entrar num armazém vazio munido de uma arma que Ofir lhe confiara e que esperava ser decisiva. O irmão de Ramsés esperou que as trevas se tornassem densas para se aventurar no espaço sagrado. Seguiu ao longo do muro do palácio em construção e atravessou um pátio. A alguns metros da capela dedicada a Sete, hesitou. Sete, seu pai. Mas um pai que o traíra ao escolher Ramsés como faraó. Um pai que o desprezara e rejeitara, favorecendo a ascensão de um tirano. Depois de realizar o que havia planejado, Shenar deixaria de ser o filho de Sete. Mas o que interessava isso? Ao contrário do que afirmavam os iniciados nos mistérios, ninguém ultrapassava os obstáculos da morte. O nada absorvera Sete como absorveria Ramsés. A vida tinha apenas um sentido: conseguir o máximo de poder, não importa por que meios, e exercê-lo livremente, pisando e eliminando os medíocres e os inúteis. E pensar que milhares de imbecis começavam a considerar Ramsés um deus. Quando Shenar tivesse derrubado o ídolo, o caminho estaria aberto para um novo regime. Poria um fim a todos os rituais antiquados e governaria apenas em função de dois únicos eixos dignos de interesse: a conquista territorial e o desenvolvimento econômico. Logo que subisse ao trono, Shenar mandaria arrasar o Ramesseum e destruir tudo que representasse Ramsés. Embora inacabado, o templo de milhões de anos já produzia uma energia contra a qual o próprio Shenar sentia alguma dificuldade em lutar. Hieróglifos, cenas esculpidas e pinturas vivas, todas afirmando em cada pedra a presença e a força de Ramsés. Não, tudo não passava de uma ilusão criada pela noite. Shenar libertou-se da letargia que sentia invadi-lo, instalou o dispositivo preparado por Ofir e saiu do recinto do Ramesseum. O templo de milhões de anos tomava forma. Crescia como um ser cheio de vigor, graças ao qual o reinado de Ramsés ia se construindo. O rei prestou homenagem ao edifício que, a partir daquele momento, viria buscar a força de que se alimentavam o seu pensamento e a sua ação. Tais como Encarnaque e Luxor, mestres de obras, talhadores de pedra, escultores, pintores e desenhistas haviam conseguido maravilhas. O santuário, várias capelas e seus respectivos anexos e mais uma pequena sala de colunas estavam terminados, tal como a construção reservada ao culto de Sete. Todas as outras partes do conjunto sagrado encontravam-se em canteiros de obras, sem contar com os armazéns de tijolos, a biblioteca e as habitações dos sacerdotes. Plantada no segundo ano do reinado, a acácia do Ramesseum crescera também com uma surpreendente rapidez. Apesar de esguia, a sua folhagem já produzia uma sombra agradável. Nefertari acariciou o tronco da árvore. O casal real atravessou o grande pátio sob o olhar respeitoso e maravilhado dos trabalhadores de pedra que haviam pousado o maço e o cinzel. Depois de conversar com o seu chefe de equipe, Ramsés interrogou sobre as dificuldades de cada um. O rei não esquecia as horas exaustivas passadas nas pedreiras de Gebel-Silsilé, numa época em que desejava tornar-se talhador de pedra. O monarca prometeu aos artesãos um prêmio especial, vinho e vestuário de primeira qualidade. Quando o casal real avançava para a capela de Sete, Nefertari levou a mão ao coração e imobilizou-se. Um perigo muito próximo. Aqui neste templo? Espantou-se Ramsés. O mal-estar dissipou-se. O casal real foi se aproximando do santuário, onde seria venerada para sempre a alma de Sete. Não empurre a porta desse santuário, Ramsés. O perigo está aí, por trás dela. Deixe-me agir.
Nefertari abriu a porta de madeira dourada. Logo na entrada, um olho de cornalina quebrado em diversos fragmentos. Em frente à estátua de Sete, ao fundo da capela, via-se uma bola vermelha, formada por pelos de animais do deserto. Investida no poder de Ísis, a grande deusa da magia, a rainha reconstruiu o olho. Se o pé do rei tivesse tocado nos fragmentos do símbolo profanado, Ramsés teria ficado paralisado. Em seguida, Nefertari segurou a bola com a bainha do vestido, sem lhe tocar com os dedos, e levantou-a para fora a fim de ser queimada. O mal-olhado, constatou o casal. Eis o que tinham ousado fazer os seres vindos das trevas, desejosos de quebrar o laço que unia a Sete ao filho, e assim reduzir o senhor das duas terras ao estado de um simples déspota, inteiramente privado dos ensinamentos sobrenaturais do seu predecessor. Quem, senão Shenar, pensou Ramsés, teria ido tão longe no caminho do mal com o auxílio de um mago vendido aos hititas? Quem, senão Shenar, se empenharia em destruir aquilo que o seu coração imensamente pequeno não podia conter? Fim do capítulo 33. Capítulo 34. Moisés hesitava. É verdade que deveria cumprir a missão de que Deus o incumbira, mas tal obstáculo não ultrapassaria suas aptidões? Atualmente não acalentava muitas ilusões. Ramsés não cederia. Moisés conhecia suficientemente o rei do Egito para saber que este não pronunciara palavras ao acaso, pois considerava os hebreus como parte integrante do povo egípcio. No entanto, a ideia do êxodo alimentava os espíritos e a aceitação do profeta ia aumentando dia a dia. Muitos pensavam que as relações privilegiadas de Moisés com Ramsés facilitariam a obtenção de um acordo. Um a um, os chefes de tribo haviam se reduzido ao silêncio, sem ter quem o contradissesse. Arão pudera, enfim, no último conselho dos anciãos, apresentar Moisés como chefe do povo hebreu, reunidos na mesma fé e na mesma vontade. Esquecidas as divergências, restava ao profeta vencer apenas um único inimigo, Ramsés o Grande. Arão veio perturbar a meditação de Moisés. Há um olheiro que pede para ver você. Fale com ele. É a você que ele quer falar e a mais ninguém. Por quê? Promessas que ele fez no passado. Confia muito em você. Faça-o entrar. Com uma curta peruca negra presa por uma tiara branca que lhe escondia a testa e deixava as orelhas livres, o rosto queimado e envolto por uma pequena barba e um bigode de pelos mal aparados, o visitante podia passar por um simples oleiro hebreu. No entanto, o vulto despertou as suspeitas de Moisés, pois o homem não lhe era desconhecido. O que quer comigo? Outrora os nossos ideais eram os mesmos. Ofir, eu próprio, Moisés. Mudou muito. Sou procurado pela guarda de Ramsés. E ele não tem boas razões para isso? Se não estou enganado, você é um espião hitita. É verdade que trabalhei para eles, mas a minha rede foi desmantelada e os hititas já não estão em condições de destruir o Egito. Portanto, mentiu-me. Apenas procurava utilizar-me contra Ramsés. Não, Moisés. Você e eu acreditamos num Deus único e todo-poderoso, e o meu contato com os hebreus convenceu-me de que esse Deus é Jeová e nenhum outro. Considera-me então estúpido para me deixar cair nessas belas palavras? Mesmo que se recuse a acreditar na minha sinceridade, servirei a sua causa porque é a única que merece ser seguida. Fique sabendo que não espero qualquer benefício pessoal, mas apenas a salvação de minha alma. Moisés ficou perturbado.
renunciou à sua fé em Atom? Compreendi que Atom não passava de uma prefiguração do verdadeiro Deus. Assim que descobri a verdade, renunciei aos meus erros. O que aconteceu com a jovem que você queria levar ao poder? Teve uma morte brutal que me provocou um imenso desgosto. E a guarda egípcia está me acusando de um crime horrível que não cometi. Vi nesta tragédia um sinal do destino. Hoje você é o único que pode opor-se a Ramsés. É por isso que o apoiarei com todas as minhas forças. O que desejo, Ofir? Ajudar você a impor a fé em Jeová. Nada mais. Sabe que Jeová exige o êxodo do meu povo? Aprova esse projeto grandioso. Se for acompanhado pela queda de Ramsés e pela difusão da verdadeira fé no Egito, ficarei muito feliz. Um espião não é sempre um espião? Já não tenho nenhum contato com os hititas, todos mergulhados em brigas de sucessão. Esse episódio na minha vida está esquecido. O futuro e a esperança agora são você, Moisés. Como pensa em ajudar-me? Não será fácil lutar contra Ramsés, mas a minha experiência de luta clandestina lhe será útil. O meu povo só quer sair do Egito e não revoltar-se contra Ramsés. Qual é a diferença, Moisés? A sua atitude parecerá irracional aos olhos de Ramsés, e tal como ele a reprimirá. No seu íntimo, o hebreu teve que admitir que o mago líbio estava com a razão. Tenho de refletir, Ofir. Você é o chefe, Moisés. Permita-me dar-lhe apenas um conselho. Não tente nada durante a ausência de Ramsés. Com ele, talvez você possa negociar, mas os seus assessores, Amene e Serramana, sem esquecer a rainha mãe Touia, não terão qualquer contemplação com o seu povo. Para manter a ordem pública no reino, ordenarão uma repreensão sangrenta. Aproveitemos a viagem do casal real para desenvolvermos a nossa união, convencermos os indecisos e nos prepararmos para o conflito inevitável. A determinação de Ofir impressionou Moisés. Embora não estivesse decidido a aliar-se ao mago, poderia negar a pertinência das suas afirmações? O chefe da guarda de Tebas afirmou que seus homens não haviam poupado esforços para encontrar Shenar e os seus possíveis cúmplices. Ramsés dera-lhes os sinais do agressor que tentara, no Nilo, trespassá-lo com uma flecha, mas as investigações das forças da ordem haviam se revelado inúteis. Abandonou Tebas, afirmou Nefertari. Está convencida tanto quanto eu de que ele está vivo. Presinto uma presença perigosa, uma força das trevas. Será Shenar o mago ou algum de seus sequazes? É ele, afirmou Ramsés. Tentou cortar para sempre o laço que me ligava a Sete a fim de me privar da proteção de meu pai. O mal olhado não terá qualquer eficácia. O fogo impediu-o de fazer mal. Graças a uma cola à base de resina, reconstituímos o olho roubado dos tesouros do templo de Sete em Pi-Ramsés. Os animais do deserto, cujos pelos formavam o olho vermelho, são criaturas de Sete. Shenar tinha intenção de destruí-los utilizando a sua temível energia. Subestimou a qualidade dos seus laços com Sete. Uma harmonia que deverei recriar todos os dias. A menor falha de atenção, o fogo de Sete aniquila aquele que considerava ter se tornado seu senhor. Quando partimos para o Grande Sul, depois de termos nos encontrados com a nossa morte. O casal real dirigiu-se para o vale mais meridional da montanha tebana, denominado Lugar de Regeneração ou Lugar dos Lótus. Seria nesse Vale das Rainhas que repousaria para a eternidade Touia, a mãe de Ramsés,
Nefertari, a grande esposa real. Seus túmulos haviam sido escavados sob a proteção do cume, domínio da deusa do silêncio. Naquele deserto esmagado pelo sol reinava Hathor, a sorridente deusa do céu, que fazia as estrelas brilharem e o coração de seus fiéis dançar. Hathor, que Nefertari descobriu nas paredes de seu túmulo na atitude da magnetizadora que oferece a energia da ressurreição a uma grande esposa real eternamente jovem, com um toucado de ouro em forma de cabeça de abutre. Simbolizava assim a Mãe Divina. Os pintores conseguiram reproduzir a beleza da doce de amor em formas de incrível perfeição. Esta morada lhe convém, Nefertari? Tantos esplendores, não sou digna de tal oferenda. Nunca houve morada de eternidade semelhante, nem nunca mais haverá. Você, cujo amor é o sopro da vida, reinará para sempre no coração dos deuses e dos homens. Osíris, de rosto verde, envolto num manto branco. Ra, o luminoso, coroado por um enorme sol. Khepri, o príncipe das metamorfoses com a cabeça de escaravelho. Maat, a regra universal, bela e esguia jovem, tendo como único distintivo uma pluma de avestruz leve como a verdade. As potências divinas haviam se reunido para regenerar Nefertari, no tempo e para além dos tempos. Em breve, nas colunas ainda vazias, um escriba da Casa da Vida traçaria os hieróglifos do livro de sair à luz com o do livro das portas, que permitiriam à rainha viajar pelos belos caminhos do outro mundo, evitando-lhe os perigos. Já não era a morte, mas o sorriso do mistério. Durante vários dias, Nefertari examinou as figuras divinas que habitavam a morada de eternidade da qual ela se tornaria, no momento da grande travessia, a hóspede privilegiada. Familiarizou-se com o além de sua própria existência e partilhou um silêncio que no coração da terra tinha o sabor do céu. Quando Nefertari decidiu deixar o lugar dos lotos, Ramsés levou-a à grande planície, o Vale dos Reis, onde os faraós repousavam desde o início da 18ª dinastia. O casal real permaneceu longas horas nos túmulos de Ramsés, o primeiro do seu nome, e de Sete. Cada pintura era uma obra-prima e a rainha leu, coluna por coluna, com o livro do quarto oculto, que revelava as fases da transmutação do sol moribundo no jovem sol, modelo da ressurreição do faraó. Com emoção, Nefertari descobriu a morada de eternidade de Ramsés o Grande. Em pequenos potes, os pintores desfaziam os pigmentos minerais finamente esmagados, antes de animarem as paredes com figuras simbólicas que preservariam a sobrevivência do monarca. O pó colorido, misturado com água e resina de acácia, proporcionava-lhes uma extraordinária precisão de execução. A morada do ouro, a sala do sarcófago de 8 pilares, estava quase terminada. A morte podia acolher Ramsés. O rei chamou o mestre de obras. Tal como no túmulo de alguns dos meus antepassados, será aberto um corredor que penetrará na rocha e deixará ali a pedra bruta. Evocará o último segredo, que nenhum espírito humano pode conhecer. Nefertari e Ramsés tiveram a sensação de que acabavam de ultrapassar uma etapa decisiva, vindo juntar-se agora ao seu amor, à consciência da sua própria morte, o despertar, e não o fim. Fim do capítulo 34. Muito bem, meus amigos. Eu não peço desculpa a vocês pelos barulhos externos que estão acontecendo enquanto eu tô gravando, mas infelizmente eu não vou ter outro horário para gravar, então vai ter que ficar com esses sons de batidas mesmo. Desculpem.
Bom, muito obrigada por vocês terem acompanhado, terem tido a boa intenção de me avisar da falha da gravação, porque quando eu ouvi no meu computador tava ok, então eu dei um ganho no áudio e publiquei, mas já que para alguns não ficou boa, tô regravando, ok? Vou deixar na descrição do vídeo anterior, se eu não conseguir editar, se eu não conseguir republicar, né? Eu vou deixar como uma publicação extra, ok? Um grande beijo para vocês, uma ótima quinta-feira, porque eu estou gravando na quinta-feira, e até amanhã, ou até semana que vem. Um grande beijo. Tchau!